Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Olhares de Antígona, com base no nosso livro. Eu sou Camila Salmora, juíza do Tribunal de Justiça do Paraná, e hoje estamos aqui com a Cláudia. Olá a todos, meu nome é Carolina Vieira, ou Carolina Fontes, já que eu tô do lado da Larissa, que me resgatou o Fontes. Sou juíza de direito também, sou mãe e atualmente doutora pela Universidade Federal do Paraná. Lari. Olá a todas e todos, eu sou Larissa Angélica Kopak Muniz, sou co-coordenadora do Coletivo Antígona, também tenho um artigo nesse livro, e hoje nós vamos conversar com a Cláudia Catafesta, que é também coordenadora do Antígona, nossa, minha amiga há quase 20 anos, né, Cláudia? E a Cláudia, ela tem um capítulo, que é um capítulo, para mim, que está no coração do livro, porque é o coração do nascimento do coletivo, né? E até no livro no episódio em que eu participei, no comecinho, a gente falou um pouco sobre como o coletivo aconteceu, né? E isso passa muito pela história que a Cláudia vai contar no capítulo dela, né, Cláudia? Seja bem-vinda. Obrigada, também quero me apresentar. Tenho muito prazer de dizer que faço parte desse livro, e é uma honra estar aqui sendo anfitriada pelas 3 organizadoras, que são pessoas que eu admiro demais. Larissa fala em 20 anos de amizade, mas aí ela entrega, né? 20 anos ela me conheceu quando eu era uma criança, e aí a gente mantém. Eu registro que elas nem estavam na magistratura ainda, né? Não dá pra mentir. É uma amizade que precede a magistratura. Mas para além, então, de ser coordenadora do Antígona, que é uma das coisas que me deixam muito feliz, poder integrar mulheres num propósito comum, que independente seja magistratura ou não, mas é por lutarmos pelos nossos direitos, né? Os homens também são bem-vindos nessa luta, mas é muito bom quando as mulheres sentem que elas têm essa possibilidade. E aí, quando eu recebi, e nós, né, do Antígona, recebemos esse convite / provocação para, se quiséssemos integrar, eu recente tinha saído do mestrado, estava um pouco cansadinha já de pesquisa e questão acadêmica, mas no edital dizia assim, pode ser um texto acadêmico ou um texto inspiracional. E eu falei, eu acho que é esse lugar que eu estou disposta a entrar no livro para contar um pouco da trajetória, do que eu percebo, né? Então ele é um artigo em primeira pessoa, é escrito por mim exclusivamente, porque é o meu relato, né? Tem várias versões dessa história, mas é o que eu consigo contar, né? Desse movimento. E aí, quando eu fui escrever, dá pra confessar que foi antes do prazo final? Dá. Tá. Fica até melhor, eu acho. Na escrita, eu sempre tenho um hábito de pensar no título antes do texto. Porque o título vai me guiando. E aí, às vezes, eu descolo do título e falo, não é isso. Então, volto, eu troco o título. E aí, quando eu escolhi Círculos de Diálogo entre Magistradas, um relato afetuoso, eu disse, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do quanto a gente construiu. Agora não é afeto de abraço, não é nesse sentido. Afeto de se perceber, então, como mulheres magistradas, né, que nós somos, e o quanto a gente foi verificando nos círculos, eu já vou contar sobre eles, que as angústias e que as alegrias e que as dificuldades eram comuns, né? Mas como é que tudo começa, né? A Larissa tem parte nessa história, com certeza. A gente se conecta muito, eu e Lari, por conta da justiça restaurativa, né, de um movimento que começa em 2014. Eu conheci os círculos de diálogo, a gente chama assim, né, os círculos de construção de paz, e aí entendi que ele era uma excelente proposta de diálogo respeitoso, né, e quem já passou por círculos sabe disso. Então, desde 2014, eu tinha um hábito muito comum de fazer círculos, independente se era profissional, em ambientes também de projetos, enfim. E aí, quando nós chegamos na pandemia, acho que a gente não precisa nem falar sobre ela, mas a magistratura já é uma carreira que nos isola, né? Sim. Ou exige que a gente tenha cuidados, enfim. Mas a pandemia só potencializou, né? Esse afastamento, esse isolamento, né? Todo mundo viveu o isolamento, e na magistratura acho que a gente viveu ele de uma forma mais intensa. E aí, nós temos uma colega, que também é antiga, né, que é a Daniele, que atualmente está em Cornélio Procópio, e ela já queria há algum tempo entender como é que funcionava a metodologia da justiça restaurativa para aplicar. É ela que tá no começo do livro, porque não tem nome do artigo, né? Ele fica no artigo em suspense, a gente fica imaginando quem são as pessoas. Quem é essa anja?
É ela? A Serigati, né? O sobrenome dela. É, Daniele Serigati. E ela... É bom explicar isso também, eu acho que eu explico no texto que eu fiz uma opção por não trazer nomes, porque eu, como escrevi um dia antes do prazo, não deu para consultar as pessoas, então eu não sabia, né, se as pessoas iam ficar confortáveis ou não. Eu explico ali na metodologia do meu texto inspiracional. E aí ela estava já procurando tanto a equipe lá do Fórum de Londrina, onde eu trabalho, enfim, para poder entender melhor, ela queria uma vivência. A gente tentava integrá-la num círculo, ela dizia, gente, você já tem isso muito pronto, eu vou chegar, uma estranha, eu não quero. Eu sei que nada dava certo. Até que um dia eu falei, ela falou comigo, né, a gente conversou, e eu falei, Dani, quem sabe a gente monta um círculo entre pessoas, nós, colegas, chama algumas colegas mais próximas suas, eu chamo algumas colegas próximas minhas, e a gente faz, aí você vai conhecer a metodologia e tal. Deu certo, a gente fez, depois o grupo foi conhecido como grupinho, e aí tem várias integrantes desse grupinho. Mas no início foi uma surpresa também para mim, porque eu nunca tinha conduzido o círculo entre juízes. E eu estava bem ansiosa, temerosa, assim, até o medo da avaliação, né? Sim, eu acho que também o online, né, Cláudia? Também, exatamente, era a pandemia. O online também não tinha sido testado, e a gente tinha muito cuidado com os círculos, como tem até hoje, por conta da metodologia, e não nos foi apresentado isso. Então, você também foi navegar nesse mar do online, né? Que foi empreendendo junto com, né? Eu acho que aqui era interessante a gente explicar para quem está ouvindo qual que é a metodologia do círculo e como é que ele funciona, porque acho que muita gente não conhece, né? O círculo ele é um espaço de conversa respeitosa, né? Onde todo mundo tem a possibilidade de falar, mas eu acho que o mais importante não é falar. Falar fica em segundo lugar. É porque como cada um tem um lugar de fala, vai passando uma coisa que online é o microfone que fica mutado das outras, mas no presencial é o objeto da fala, né? Objeto da palavra, o bastão da fala, tem vários nomes, que é para organizar, né, o ambiente, mas ele traz uma coisa muito maior do que a organização do espaço. Ele traz a possibilidade de você ouvir sem ter que responder. E isso no começo pode ser uma coisa um pouco ansiosa, mas depois é uma liberdade, porque você não tem que rebater aquilo que está sendo falado, ou concordar ou discordar. Não, você só vai ouvir, né? E essa escuta empática que a gente fala, ela vai mudando, tanto que você tem uma experiência de círculo, aqui acho que todos já passaram por isso, né? Quando o primeiro fala, você pensa, eu vou falar isso quando chegar a minha vez. Quando chega a tua vez, você fala uma coisa completamente diferente, porque você vai construindo a tua fala com as outras falas, né? Então, essa é a metodologia do círculo. E aí, Cláudia levou pro online, né? E aí ela teve que adaptar, porque aí quando ela me liga, eu disse, mas como é que você fez com o objeto da palavra? Fiz com o microfone, todo mundo mutado, só abre o microfone quem for falar. Então, isso foi muito... E assim, a Cláudia foi muito corajosa, né, de fazer isso, porque eu tava lá em Ponta Grossa e eu tava com medo. E eu falei, eu não vou fazer isso, né? E tanto que o pessoal do Sejus que veio me provocar, eu disse, não. Aí daqui a pouco chega ela e fala, eu vou fazer. Eu falei, bom, então deixa eu olhar para ver o que é, né? Tá, mas assim, só vou retomar, porque eu tô aqui com 3 pessoas que entendem mais, que têm mais experiência e vivência em círculos. Em justiça restaurativa, obviamente. Para quem nunca participou de um círculo, qual é o objetivo do círculo? Existe um objetivo do círculo ou não? Qual que era o objetivo do círculo, Cláudia? O grande objetivo naquele momento era apresentar a metodologia para essas pessoas. Esse era o objetivo, mas a gente constrói o objetivo em conjunto. Então, pode ser para comemorar alguma coisa, pode ser para tratar de um luto, pode ser para construir uma sentença, pode ser para que as pessoas se organizem em relação... Então, ele pode ser tanto profissional quanto como nós fizemos, que não tinha nada de profissional. Mas ele nos surpreendeu, porque ele serviu para conectar mulheres que pouco falam sobre porque a base do círculo é a contação de histórias, que é o que a gente está fazendo aqui. Talvez o texto ele fala muito sobre a base da justiça restaurativa, que é a contação de histórias. A gente se conecta quando conecta com a história da outra pessoa. E ali naquele momento, a gente escolheu até tem vários roteiros, enfim, mas o roteiro era do autocuidado. Tem uma que chama Roda da Medicina, a gente olha para a vida nos seus quadrantes, né? E o que isso, como é que tá acontecendo? E era um momento de muita dor, né? Porque as pessoas estavam, nós, né, eu me incluo, muito perdidas em relação a como é que a vida acontece com uma iminência de morte, né? Sim. Do temor que isso causava. Então a gente conseguiu ali ouvir da outra, eu falei, nossa, eu achava que ela era tão forte, mas ela é frágil também, como eu sou em alguns aspectos. Então isso foi muito rico. Tanto que a gente fez um primeiro encontro, que foi lá em 2020, e aí era para ser o único para apresentar a metodologia. Foi tão potente
né? E quem já passou sabe o quanto isso impacta. Que aí a gente decidiu fazer uma vez por mês para se encontrar. E aí cada mês era uma temática. E aí a gente foi vendo que aquilo era muito, muito rico, né? Era uma joia. E aí a gente foi convidando, na época, né? A Larissa passou a integrar, como é online, pode chamar. Tinha várias colegas aqui de Curitiba que participavam, Foz do Iguaçu. Aí virou uma integração, né? Aí começaram a abrir outros grupos, né? Aí disso, claro, a Larissa, quando ela chega, né? Ela fala, peraí, isso é muito potente para ficar num grupo só. Então a gente vai começar. E existia um grupo de WhatsApp, eu acho que de colegas. Ela começou a propor. E aí foram acontecendo círculos entre várias colegas, né? Eu acho só interessante também trazer da questão do sigilo e do espaço seguro, né? Sim. Porque isso é o que traz talvez a potência, né? De você se sentir segura para expor. Isso é uma dos princípios, né, da justiça restaurativa dentro da metodologia dos círculos que aquilo que vai ser falado ali é confidencial. E se você quiser contar uma história, você tem que pedir para a dona da história autorização, porque às vezes a história é bonita, né? E possa ser compartilhada desde que ela deixe. Né? Ela não sai por aí falando. E eu acho que isso é uma coisa que... E o que a gente percebeu, não sei se a Cláudia ia falar disso, mas eu lembro disso, que eu acho que eu entrei no 3º ou no 4º mês. Não me lembro bem, assim. Acho que eu dei uma fugida no 1º mês da Cláudia. Cláudia, tá bom, senta lá. E aí depois eu falei, não, eu vou ver o que é isso, porque a Cláudia... E aí outras pessoas do grupo começaram a me contar. E aí o que a gente achou muito interessante foi a mudança física das pessoas. Lembra, Cláudia? De luminosidade do espaço onde estavam, do jeito que elas se apresentavam, porque a pandemia, ela trouxe essa tristeza, esse medo, né? E as pessoas, elas demonstravam isso até na forma como se... Mas eu vou além, eu acho que nos primeiros vieram as juízas. Depois a gente combinou e entendeu que a gente podia deixar a juíza de lado. Ali era um espaço para as mulheres, ali era um espaço para as pessoas, não para os cargos, né? Que o primeiro tinha um pouco o que é isso. Eu gosto de uma fala da Kay Pranes, que ela fala que as histórias ficam, os aprendizados a gente leva. Então a história não importa, né? A pessoa contou uma coisa muito... E tem gente que confidencia coisas muito fortes. Sim. Então a história não importa. Importa o aprendizado que eu tirei de ouvir aquela história, o quanto a pessoa também ressignificou a partir daquela história. Então, mas eu queria pedir licença para dar um passo para trás. Porque eu queria saber como foi para você escrever o texto. Quando eu cheguei aqui no podcast, na verdade, eu vim com a Camila e eu falei, não, eu vou fazer as perguntas, e comecei a estruturar, porque a parte acadêmica eu me sinto tranquila, eu tô num ambiente confortável. Então, escrever academicamente é uma coisa. Escrever como juíza, né, vamos lá, 12 anos como juíza, ok, a gente escreve. Agora, escrever em primeira pessoa, e assim, engraçado é que lendo o texto vai dando uma emoção. Eu já tenho essa carga emotiva, gosto muito de ti. Então, ouvindo, fui me emocionando, imaginando você passando por tudo isso, mas eu queria que você explicasse, contasse pra gente, ou pra quem tá nos ouvindo, como foi escrever em primeira pessoa, as suas angústias, os seus medos que você coloca no primeiro ou segundo parágrafo. E eu disse, fazer uma dissertação de mestrado, que a minha tinha 140 e poucas páginas, talvez foi mais fácil do que passar um domingo relembrando essa história. E tendo que aí trazer essa Cláudia pessoa, né? Porque não é a Cláudia juíza que está escrevendo aqui, não é a Cláudia acadêmica, é a Cláudia que em algum momento lá entendeu esse chamado e disse, vai, faz isso, né? A Dani está esperando, ela quer entender. Mas a gente pensou uma coisa e a coisa foi muito diferente do que a gente pensou. Eu não vou dizer que isso é o nascimento do antigo, né? Eu acho que os círculos, porque a gente fez um pouquinho em Londrina ou no online, depois a coisa ficou estadual, né? Coisa eu não gosto. O movimento ficou estadual. E aí houve uma integração da magistratura feminina, que eu acho que a gente não tinha isso de olhar para as colegas e poder ter afeto, né? De estar ali, puxa, eu conheço a tua história, eu tô aqui do teu lado. Muitas mães solo, muitas mães com criança pequena, muitas não mães que vivem o drama de desejar ser mãe. Enfim, então tem todas as questões que envolvem o feminino que não são conversa do café no fórum, né? Sim. Que elas precisavam, talvez, desse espaço para a gente conseguir conversar com tranquilidade, com segurança, com respeito, se acolher. Então, por isso que ele é afetuoso nesse sentido, né? Não importa o que você está passando, importa que a gente está aqui para te cuidar, né? Eu acho que foi isso que começou. Eu até faço um relato na sequência, aí eu entro no mestrado logo depois,
E aí eu via, né, o grupo das colegas conversando muitas coisas, mas e se a gente fizesse um círculo? Mas eu jurei que ninguém ia querer. Então eu enfrento um novo medo, um novo desafio de oferecer uma metodologia para de pessoas do Brasil inteiro, que é o mestrado que eu me refiro ao mestrado da Infam, que a gente são juízes e juízas do Brasil todos juntos, né? Cami está lá, Camila está lá. Mas a sensação, então, será que essas juízas que não são as minhas, meu afeto aqui, vão entender e vão querer? E aí, para minha surpresa, isso também conectou demais, tanto que eu relato aqui no texto que a gente se uniu tanto, enquanto virou um grupo meninas do mestrado, a gente decidiu, em conjunto, realizar, além das nossas pesquisas que todas faziam, e os grupos de pesquisa obrigatórios, a gente ainda se aventurou, ou se propôs a fazer uma pesquisa sobre o perfil das magistradas em parceria com a AMB, né, que foi uma pesquisa gigantesca, um relatório bem... Mas isso tudo paralelo ao trabalho, então, talvez, aí eu acho que eu não posso concluir nada, mas talvez esse seja o caminho para a gente integrar pessoas. Mas eu penso, Cláudia, que assim, claro, eu acho que quando surge um movimento forte como o Antígona não dá para dizer, foi isso, né? Foram vários fatores, né? E a semana passada eu estava numa conversa com as nossas colegas do TRT da 15ª região, que nos procuraram para saber como é que faz um Antígona. E eu falo muito disso com elas. E foi legal, eu já tenho uma ligação afetiva com algumas delas, e por isso que falei com elas, mas eu achei legal porque elas falaram, não, nós já começamos isso. Nós já estamos nos encontrando, nós já estamos falando, conversando, algumas já têm o treinamento de justiça restaurativa, mas independentemente de ser em círculo ou não, né, quando a gente passou a se conhecer, né, eu acho que esse é um ponto muito importante para o Antígona, né, porque hoje eu lembro sempre de uma colega nossa, a Cris Trento, que fala, olha, eu agora me sinto super confortável em qualquer evento que eu vá institucional, porque eu chego lá e eu sei que vai ter o grupo lá, das Antígonas, e eu vou chegar. Sim. Eu não preciso me preocupar com quem eu vou, né? Isso parece ser uma coisa pequena, mas não é, porque como nós estamos num ambiente absolutamente, né, conservador, absolutamente acho que não mais, né? Relativamente conservador. Predominantemente. Mas predominantemente, obrigada, Cláudia. Mas eu acho assim que essa possibilidade que tivemos durante toda a pandemia, né, através dos círculos, de nos conhecermos, ela fez com que a gente também se encorajasse para muitas coisas, né? Então eu acho que o ineditismo que você, essa ideia brilhante que você teve e essa coragem que é uma característica tua, né? Você é uma mulher muito corajosa e você sabe disso. Acho que se alguém me perguntasse qual era a tua principal característica, eu com certeza ia dizer coragem. E então eu acho que isso trouxe esse conhecimento. Não sei se você concorda com isso que eu falei agora, enfim. Eu falo por mim, eu gosto sempre de falar o que impacta em mim. Primeiro porque eu não fui treinada a falar de sensações e sentimentos, ninguém né? E a carreira ao contrário, a gente aprende no início, agora não mais, né? Acho que a gente tá numa fase nova da carreira. Mas tem que ser imparcial, tem que ser distante. Dava até pra chorar no podcast, né, Carol? Dá um spoiler aqui, tem umas chorando aqui. Porque também não foi nada que a gente... Eu sempre falo, né? A gente não mirou, a gente foi fazendo esse percurso e ele levou para um lugar que agora é bom celebrar. Sim. E quem tá de fora que não entende o movimento antigo, né? Acho que é um movimento de enfrentamento. Na verdade, ele quer romper com algo que não é natural, que é não perceber a mulher como uma força dentro da magistratura, com as suas peculiaridades, com tudo que envolve o feminino. Então, o Antígona, para mim, e aí, vamos lá, a gente fala também muito dos círculos entre as magistradas, mas a gente tem o Antígona, que é a peça, né, que é a tragédia grega, que é de um outro grupo que a Larissa e o Rodrigo coordenam brilhantemente, e que trouxe a literatura para também nos devolver e nos resgatar a humanidade, porque os processos, claro, a gente analisa e tal, e vai para a questão técnica, e tenta ir para a história, e vai para a questão técnica do processo, mas a literatura, ela permite que a gente dialogue com aquelas histórias, que é também muito da JR. Então, vem o Antígona como um dos livros que foi discutido entre colegas, também no ambiente online, também utilizando a metodologia do círculo, e aí a gente se conecta com a força dessa mulher que se opõe, né, a tudo que aconteceu na história, e aí vem, peraí, daqui eu não posso voltar, eu tenho que avançar. A Larissa me chama de corajosa, e eu tenho uma frase no meu Instagram,
que é a frase da minha bio, que é que o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é o movimento. Acho que a gente se movimenta, eu ouvi isso numa peça de teatro, e a frase, eu disse, ela tatuou no meu corpo sem eu perceber, né? Mas eu me movimento. Às vezes eu falo, nossa, eu fui até aqui, né? Eu gosto de olhar um pouco para trás, assim, eu cheguei aqui, não sei se é a coragem exatamente, mas é o não ficar quieta, né? Isso não tá legal, isso não tá certo. Tem outras 224, 25 mulheres também que não estão concordando com isso. Então, juntas nós temos... Mas tem outras tantas mulheres que decidiram também não participar do livro, nem do movimento e tal, e que também tem esse mesmo... Então, é sobre essas mulheres, né? Acho que é sobre essa força que a gente resgatou se conectando. Quando você fala círculo afetuoso, né? E eu gosto muito Relato afetuoso. Relato afetuoso. Eu gosto muito da ideia do afeta, porque é o que nos afeta, né? Vou fazer uma pergunta mais pessoal. E o quanto o círculo te afetou? O quanto de quem você é hoje vem dos círculos que você participou? Sem dó, tá? E sem isso, já falei para várias pessoas. A minha magistratura, ela se transforma em 2014, em maio de 2014, logo depois do meu aniversário. No curso de Justiça Restaurativa. Então, eu tinha passado por uma situação pessoal bem problemática. Eu estava desconfortável com a própria carreira, e não era por conta de tribunal, não, é porque eu não me sentia adequada na carreira, e eu achava que era uma coisa só minha. E naquele encontro daquelas pessoas, ouvindo aquelas histórias, ouvindo todo mundo, eu falei, não, peraí, dá pra fazer diferente. Talvez ali foi o gatilho. Gatilho lembra a violência, né? Foi o start. Foi o que me moveu a... Então vamos lá. E aí eu começo um trabalho na minha comarca que envolve tratar de violência dentro do ambiente prisional. E eu falei, pior do que tá, não vai ficar. Se eu tentar conversar com as pessoas e não der nada, pior não vai ficar. Aí eu começo a conversar com agentes de segurança socioeducativos, eu começo a conversar com equipes em formato de círculo, para estranheza de 100% da população. E aí, julgamentos do tipo, isso não vai dar em nada, tá perdendo teu tempo, dá mais processo para ela porque tá tempo de fazer círculo. Aí transforma a realidade da comarca de Londrina, um pouco disso se expande, né? Eu começo a trabalhar no tribunal, aí começa um trabalho um pouco nacional. Hoje eu sou convidada para vários eventos de tribunais para falar do como a gente pode fazer diferente no socioeducativo. Mas isso é a base daquela transformação daquela Cláudia que agora, profissional e pessoa, conseguem andar juntas. Eu brincava, eu adoro metáforas. Eu disse, eu não preciso mais deixar a Cláudia em casa para trabalhar. Que a técnica demais me afastava de quem eu sou, né? Que é uma coisa que eu tento preservar, né? Na medida do possível. Então, o círculo me resgata. E aí fazer o círculo entre mulheres que têm a mesma profissão, né? O mesmo trabalho que o meu, que se conectam também com essas histórias e que começam a transformar suas realidades, assim, Cláudia, assim, ó, ouvindo você falar e deixar a Cláudia de lado, eu posso levá-la pro fórum, me lembra muito, assim, eu sou muito fã da Brené Brown, e ela fala muito da questão da vulnerabilidade. Durante quanto tempo a gente teve que se manter forte e parecendo não ser vulnerável a nada para que nós pudéssemos ser boas juízas, né? Competência, números, eficiência. E de repente, num dado momento, e o círculo para mim foi muito isso, o meu primeiro círculo foi... Eu lembro. Nós podemos ser vulneráveis, isso nos conecta e isso nos fortalece enquanto grupo, enquanto mulheres. Como você enxerga essa questão da vulnerabilidade? É a mesma percepção que eu tive, que eu tenho do círculo, de nós somos fortes. E assim, vou aqui admitir, realmente eu me emocionei com o texto, lendo. Super recomendo para quem não leu, leia o texto, escute o podcast, mas leia o texto. E quando a Larissa olha para você aqui e fala que a característica é de ser uma mulher corajosa, de ser corajosa, isso tem uma potência, mas ao mesmo tempo, em algum momento você se mostrou a Cláudia e ela conseguiu reconhecer isso em você. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Brené Brown é livro de cabeceira, eu indico para todo mundo, né? Porque realmente, assim, e aí a coragem de ser imperfeito, a coragem de ser vulnerável, não era confortável para mim ser essa pessoa forte, porque eu sei do quanto a minha imagem, né, o que eu passo de força, enfim, parece que não tem, e aí na verdade a gente quando se conecta com essas histórias, reconhece as nossas fragilidades, porque
que bom que nós somos seres humanos e humanas, né? Seres humanas. Que podemos também ouvir as histórias das mães que estão nas audiências e parar de julgá-las, né? Hoje eu tenho hoje não, mas já faz algum tempo, eu sequer permito julgamentos morais, assim, nas audiências. Então, a gente não está tratando aqui da figura da mãe e do que ela fez. A gente está falando do fato do adolescente, que é o trabalho que eu faço. Tem uma pesquisadora agora que ela até pediu autorização para fazer, aqui da Federal, ela é uma defensora pública, e o nome da pesquisa dela é Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma culpa. O quanto o sistema de justiça culpabiliza as mães. E assim, a hipótese dela é que as audiências têm esse fator de julgamento moral muito forte. Ela vai confirmar a hipótese, eu não tenho dúvida. Porque são, independente das comarcas que ela vai pesquisar, mas é natural que a gente julgue as mães, ou quem trabalha com empresas, enfim, a Lari que tá agora ali no... Gente, eu tô falando Lari, Carol, Camis, mas é muito afeto. O quanto a gente atribui a essas mães o resultado, né, positivo ou negativo do sucesso dos filhos. Então, acho que ouvir as histórias das outras mães e me reconhecer também vulnerável fez com que eu ficasse... A Brené fala que é o contrário, a força vem da vulnerabilidade. Verdade. Eu acho que para mim o Antígonas representou muito isso. Representou um momento onde a gente não tinha mais a rivalidade, né? A gente tinha num determinado momento, quando eu entrei no tribunal, era uma questão assim, muita rivalidade, disputa. A gente não via a outra como... A gente tinha um círculo muito pequeno, que a gente confiava, de amigas, né? Fala aqui da Vanessa, da Patrícia e de tantas amigas próximas que a gente confiava. Mas o Antígonas fez com que a gente olhasse para o Estado e reconhecesse quantas dentro do Estado eu penso, meu Deus, por que só agora eu fui reconhecer como amigas, né? E justamente esse acolhimento, para mim o Antígonas representou muito. A gente acolhe e a gente cresce juntas. E o que eu acho interessantíssimo é um movimento que você começa a conectar pessoas que não estão conectadas e várias já entenderam isso. Então, assim, eu preciso de alguém que fale sobre tal coisa. Não conheço, mas acho que fulana conhece, vou conversar. E essa teia, ela não existia, né? Essa teia vem com o Antígona. E vem porque um grupo resolveu, lá em 2020, em março, abril de 2020, sentar online por 1 hora, 2 horas. Sem imaginar onde é que ia chegar. Sem imaginar onde ia chegar, né? Então, eu penso, por isso que eu acho que é muito legal que a Cláudia tenha escrito, porque quantas histórias que a gente vive não ficam escritas, né? Então, isso é uma coisa histórica para nós, porque ela tá lá no DNA do que é o Antígona e daqui, sei lá, 100 anos alguém vai resgatar isso. Vai, como é que elas fizeram isso mesmo, né? E a gente não vai, talvez, estar aqui, mas talvez não, né? 150 anos. Eu espero que não. Espero que não, que minha euforia seja antes. Mas assim, que as pessoas vão, daqui 100 anos, poder saber. Então, eu acho a importância maior do teu artigo é essa, né? Eu sei, eu nunca vou esquecer. Mas agora mais pessoas vão saber. Eu vou conduzindo para o final, fazer uma das perguntas que eu gosto aqui. E alguém que está ouvindo e quer saber mais, como fazer um círculo? Assim, tem um tutorial? Onde que descobre sobre isso? O que lê? A justiça restaurativa, ela é uma ciência, né? E aí, tô falando que é uma ciência agora, pensando. Não, mas e a metodologia, o círculo de construção de paz, ele deve ser conduzido por alguém que é chamado facilitador ou facilitadora, que passa por uma formação. Quem conhece a JR, como a gente carinhosamente chama, ou o círculo, sabe do quanto a gente tem apreço pela metodologia. Então, para fazer um círculo, é bom que tenha formação. Mas conduzir uma conversa, que um fala, se a gente senta em roda, cada um fala na sua vez, eu uso isso para reunião, eu uso isso para... O Antígona também decidiu, o ano passado, ampliar que eu achei fantástico, né? Uma ideia que começa aqui em Curitiba e é levada para outras comarcas, Londrina, Ponta Grossa e Maringá, de se relacionar também com mulheres de carreiras jurídicas desses lugares. E Londrina, por exemplo, eu até estou vendo a rosa vermelha aqui, que virou um novo símbolo do Antígona para marcar nossa presença. Então, a gente fez a roda de conversa e o tema foi falar o que se representava ter a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça, tanto para nós que integramos o Poder Judiciário, quanto para quem é externo, né? E aí, objeto da palavra, eu tô arrepiada, mas a gente pegou uma rosa vermelha
E as pessoas que estavam conosco ali no tear, que é chamado de mesa de tear, né? Contaram do que sentiram vendo vocês, que eu não estava, né? No pleno e também no jantar com a Rosa. Então vieram esses relatos dessa força que une o feminino. Então o círculo, ele é bom que a gente faça com responsabilidade, né? Tendo a formação. Mas se não tiver a formação, pelo menos que seja... Esse respeito tem que ter, né? Considerando o nosso tempo, se é uma inspiração, se tem a ver com afeto, o que você espera daqui para frente, para as Antígonas, para os círculos? Eu vou falar para além das Antígonas e dos círculos, eu vou falar para as mulheres, né? E eu encerro o artigo trazendo o que eu acho que parlamentares lá no Constituinte se uniram, sendo de partidos de, a gente sabe, a política, sim, é uma rivalidade declarada, né? Sim. O jogo do poder, o interesse. Nós não é uma rivalidade construída pelo patriarcado, mas lá é uma rivalidade construída por caminhos, ideologias políticas diferentes. E elas conseguiram se unir no lobby do batom para garantir que nós agora, mulheres, pudéssemos usufruir dos nossos direitos vários, né, que estão na Constituição. Então eu fico com o lobby do batom, do Constituinte que eu trago aqui, e com Maria Maria, né, que é a canção do Milton Nascimento, que também virou o hino dessa luta dos direitos das mulheres. E eu trago aqui um trechinho da música, né? Ela nos lembra que é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter grana, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça e é preciso ter sonho. Então que a gente continue sonhando. A gente dá 2 passos, às vezes volta 5, mas que o objetivo, né, que a gente também curta o caminho. Eu acho que não tem muito um objetivo, porque lá no lobby ela já tinha o mesmo objetivo que nós temos, a gente só tem que continuar a história, eu acho que já é bastante, né? Sim. E convidar homens e mulheres, né, não só mulheres, a conhecer o que está escrito aqui, a conhecer a potência desses artigos, né, reconhecidos no país já. Vamos sonhar juntos. É isso aí, ficamos por aqui. Esperamos que vocês ouçam os outros episódios do livro. O livro está à disposição para compra em breve nós estaremos lançando o nosso 2º volume. Então esperamos que vocês se divirtam e curtam e continuem com a gente.